WhatsApp. Boa tarde, Fox Sport Rádio. A pergunta vai para Sormani. O Flamengo hoje contra o Grêmio leva melhor? Eu acho. Sinceramente, eu acho. O Flamengo é favorito, joga em casa, os 4 jogos, 4 vitórias. Nem sequer cedeu ponto algum aos adversários. A torcida... O problema todo é o ingresso, né? Porque eu conheço alguns flamenguistas aqui no Rio que não vão ao jogo. Mas já acabaram os ingressos? Acabaram os ingressos? Eles não vão porque não tem ingresso, pô. Bom, eles são muito os caras compraram e vão. Eu perguntei pro Balotelli, que você vai o Balotelli não Falei, vai Balô, porque... você vai no jogo? Ele falou assim, tá muito caro. Ele não vai, mas outros 18 mil vão. Acabou. É isso. Acabaram os ingressos, não tem mais. Pô. Bom, então, menos male. Então vai todo mundo, vai estar a reclamação, Somani, desculpa, a reclamação do torcedor é que o ingresso está caro. Então o torcedor que não tem o poder aquisitivo que outros têm, ele está impedido de ver o jogo do Flamengo. Olha aqui, o Fábio Azevedo, vamos ao que interessa, o Fábio Azevedo. Giovanni no banco. Quero perguntar um negócio antes de falar o seguinte. Que é? Diego Alves está acertando com o Flamengo até sexta-feira? Até amanhã, mais conhecido como sexta-feira, está acertando. Não acertou. Falei hoje, inclusive, com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, disse, olha, a negociação prossegue, não fechou, tem muita gente mandando mensagem, já fechou, já assinou, é o novo goleiro do Flamengo. Calma, o Diego Alves é a oportunidade de negócio que o Flamengo fez. Aliás, o vice-presidente de finanças do Flamengo disse que o Flamengo comprou o Everton Ribeiro no débito. Passou ali, à vista. Quem falou isso? O vice-presidente de finanças. Falou em entrevista para um grupo de rubro-negros. 6 como é que o milhões de Flamengo euros, contrata? Ah, o Sheik perguntou como é que ia pagar. Tá aqui o cartão de débito, daí que eu já parcelo e vai. Fez um teste. Débito de quem? Do Flamengo. Flamengo. De quem? Meu? Não, é o Palmeiras que usa o cartão de débito dos outros. O Flamengo não usa. 157 o Flamengo milhões não na usa. conta. Hoje o Palmeiras usa. E aí o Diego Alves virá para o Flamengo, se tudo der certo, na negociação que está caminhando, para assinar um contrato de 4 anos e ganhar só 650, 700 mil reais. Aceitou a redução salarial. Aceitou a redução salarial. Nada que o Pascoal não receba por mês. De mil para 700. Fábio Azevedo, Sou eu. De 0 a 100%, qual que é a probabilidade do Diego Alves ser o novo goleiro do Flamengo? 93%. Então é alto, hein? Corre algum risco do quê? De um outro clube brasileiro? Eu não acredito que um outro clube brasileiro vai pagar o que o Flamengo estaria pagando. 2, é verdade mesmo que ele não quer ficar na Europa, que ele quer jogar aqui até a Copa do Mundo? Para ficar perto do Tite, ele escolheu jogar no Flamengo. E o Flamengo, como oportunidade de negócio, viu que é viável. Agora, detalhe. É um contrato de 1 ano? 4 só anos. até a Copa? 4 anos. 4 anos de A contrato? informação que eu tenho é de 4 anos. Ele tem 32 anos, então jogaria até a próxima Copa, né? Uma garantia até a próxima Copa dele. Ele é vinculado a qual clube, Fábio? Ele é do Valência. E tem que dar um chuviscado. Por que o Valência não quer mais ficar com ele? Contratou o Neto, que era da Juventus. Não, então, mas aí isso que eu falei. Isso que eu falei. O Diego Alves é titular do Valência. Tem coisa errada nessa história. Só se ele chegou lá, é aquilo que você falou, que é o fim Fabinho. do ciclo. Então, só se ele chegou lá e falou o seguinte, gente, é o seguinte, eu quero voltar para o Brasil porque eu quero disputar uma Copa do Mundo. Ok. Lá o Tite vai me ver jogar. Lá ele vai me ver jogar todos os dias. Aqui é um pouco mais difícil. É quando pega o pênalti do Messi do Cristiano Ronaldo. Agora, você pegar o Neto, que é um reserva da Juventus. Quantos anos tem o Neto? Não, deve ser mais ou menos a idade do Diego Alves. Ele jogou no Atlético Paranaense, não é isso? Quantos anos tem o Neto? É mais 26. É mais novinho. Talvez um pouco. 26, 27. Eu acho que tem mais do que isso aí. Não, o Neto é bem mais novo. Eu fiz o jogo da Juve, acho que é isso, acho que são 26 anos. Então, 26 anos, está contratando um goleiro de 6 anos. Diferente. Mas nada justifica a liberação do Diego Alves. O Diego Alves, na minha avaliação, hoje é o melhor vocês não goleiro acham o Diego brasileiro Alves bom goleiro? É o baita goleiro. Então, pois é, isso que eu tô falando. Não, Me estranhei Valência, muito. negócio pro Valência. Estranhei muito. A liberação dele, ô Pascoal, é algo que realmente soa de maneira estranha. Eu não sei se ele de fato arrumou briga lá com o treinador. Eu não sei se o Valência está tentando aí dar uma enxugada na folha salarial. Tem isso. Olha só, mano, a informação que eu tenho é diminuição da folha salarial. Ele tem um alto salário lá, né? Tem um alto salário e ele quer jogar no Brasil para ficar perto da seleção. Então juntou a atitude útil ao inteligente agradável. dele. Exatamente. Atitude inteligente não que na Europa ele não vai ser convocado, até porque o Tafarel viaja, conversa, mas ele acredita que jogando num clube como o Flamengo, que disputa os principais títulos e com o elenco que tem, vai ficar brigando lá em cima na tabela, não vai
vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro, porque ele poderia, por exemplo, se o São Paulo fizesse uma proposta, ele ia pesar. São Paulo está na parte de baixo da tabela, precisa de um goleiro também. Mas o Flamengo é o clube com quem ele está negociando e, aliás, ele esteve aqui no Boa Noite Fox há algumas semanas, quando ele disse, olha, minhas redes sociais foram invadidas. Já tem acho que um mês mais ou menos, quando ele veio, 20 dias. Foram invadidas pelos torcedores que querem que eu venha pro Flamengo. Muito legal esse carinho, gostei e tal. Ali não tinha negociação. E ele falou, não agora sei de onde começou essa história. Exatamente. É um movimento que você não sabe de onde surge, mas basta um, aí começa a reverberar, vira uma coisa, viraliza entre os rubro-negros. Efeito cascata. Que eu tenho recebido de mensagem, torcedor já assinou, tem gente que já assinou. Aí eu entrei em contato com quem assina junto. Não está assinado. Então, está negociando Diego Alves para ser o novo goleiro do Flamengo. Aí o Balotelli, nosso amigo o Jailson Vilas Boas, aqui da nossa redação, que é rubro-negro daqueles fanáticos, já falou, se ele vier, o título é certo. Eu não sei de que competição. O Flamengo disputa 4 competições, vocês sabiam? Primeira Liga está no pacote. Primeira Liga ainda existe. O Flamengo vai jogar com o Paraná ainda. Flavinho, bom, então pelas informações aí do Fábio Azevedo, o Diego Alves deve até amanhã fechar acordo com o Flamengo, deve ser o novo goleiro do Flamengo. Pergunto pra você, muda o patamar do Flamengo? Ah, muda. O Diego Alves ele só não vai ficar na Europa, porque por uma coincidência momentânea, todos os grandes, porque ele é um dos grandes goleiros da Europa hoje, mas todos os grandes times europeus, os grandes de ponta a ponta mesmo, eu acho que estão bem satisfeitos com os goleiros que tem. E eu acho que as vendas... O City contratou um goleiro Então, as vendas, as negociações, elas já aconteceram, né? Foi o caso do Ederson, que foi pro City. O resto, se você olhar os goleiros desses times grandes, de Bayern, Manchester, Paris Saint-Germain... A Roma já tinha o goleiro lá. Tá todo mundo com goleiro bom. Então, para ele sair do Valência e ir para um time do mesmo porte... Com essa intenção de jogar a Libertadores, de jogar a Copa do Mundo, de ganhar. O mesmo pote do Valência? Não, de jogar na Europa. de mesmo porte, jogar no La Corunha, ou jogar na Udinese, sei lá, ou jogar no Southampton, uma coisa assim, no Bayern. Não vai acrescentar a carreira dele. Não vai mudar muito a história dele. Então, vir pro Brasil pode mudar a história dele, jogando no Flamengo, que está num momento bom para ir para a Copa do Mundo. Eu acho que muda o patamar. O Flamengo tinha um goleiro ruim para mim, que é o Muralha. E vai seguir. Tem um garoto. Mas ele também não chega pra jogar, porque ele tava de férias, né? Quem? Diego? Ele não chega pra jogar. Daqui a 10 dias está pronto. Pascoal, chega pra jogar, Pascoal. Não tá machucado, ele de férias, gordo. Imagina. Sem alongamento, ele é melhor que o Muralha. Esse goleiro Thiago é um goleiro muito jovem. Mas ainda, entrou bem, né? E não entrou mal, mas não é pra ele ainda confiar tem alguma insegurança. É normal que seja assim. Não é do patamar do time. moleque, Quando você tem um goleiro que os adversários respeitam, olham e tal, pro cara e falam, pô, esse cara é o Cássio, entendeu? Esse cara é o... E coitado do Thiago, na frente dele vai estar o Vaz, né? Porque o Rodolfo tá machucado. Coitado do Diego. Não, do menino que vai jogar hoje, Thiago. Hoje, tá. Então eu acho que muda o patamar, sim. Veja, eu acho que aí sim. Olha a pressão. Aí sim você solidifica o time. Aí você tem um elenco equilibrado. Que equilibra. Porque eu acho que o Flamengo contratou muita gente para várias posições e esqueceu um pouco do goleiro. Pascoal, o Diego Alves muda o patamar do Flamengo? Muda, mas acho que a informação cria um grande problema para quem vai jogar hoje. Não tem problema. Porra, o cara tá jogando hoje, mas já sabe que vai chegar o Diego Alves. O menino é o garoto, Pascoal. O Thiago vai cumprir. O cara é o garoto, mas ele é o goleiro do Flamengo. Quem que vai agarrar hoje lá? Quem que vai agarrar no gol do Flamengo hoje? O Thiago vai cumprir aviso prévio feliz da vida. É lógico. Também acho. Pô, Chega o tá no Diego Flamengo. Alves, bota uma pressão no cara. Ele botou o Muralha no banco. Ele vai dizer assim, eu botei o Muralha no banco. E aí, tantos jogos que eu fiz, tantas vitórias, é o aviso prévio mais feliz da vida dele. O cara vai chegar e não vai chegar jogando, não é assim. O cara tem preparação pra fazer. 10 dias. Ele tá de férias. 10 dias. Vão gastar O Diego Alves muda o Flamengo de patamar agora? Muda, Benja. Muda porque o Flamengo aí, dentro de campo, hoje, ele precisava de um zagueiro de qualidade e de um goleiro de qualidade. O zagueiro de qualidade ainda vou esperar para falar que é o Rodolfo, porque o Rodolfo ele fez uma partida contra o Vasco e já sentiu uma lesão e vai ficar alguns jogos fora, talvez um ou dois. Lesão muscular, né? Sim, mas já sentiu. Então, o Rodolfo, zagueiro. Agora o Flamengo, com relação ao gol,
por mais que o Thiago tenha méritos aí, e não é por acaso que ele deve estar vestindo a camisa do Flamengo hoje, Pascoal, mas é um garoto muito jovem. Você não pode ter um time galáctico como é o Flamengo hoje, com jogadores aí extremamente consagrados, e economizar no gol. O Flamengo ele tem que acompanhar, tem que ser um time homogêneo. Você tem que ter um goleiro de qualidade, um zagueiro de qualidade, laterais de qualidade, um meio de campo de qualidade e um ataque de qualidade. O Flamengo ele está muito pesado na frente com relação a nomes ali. Você tem Guerreiro, você tem aí Diego, você tem Giovânio, você tem Everton Ribeiro. Berrio. Mas lá atrás, Berrio, Everton, Leandro Damião. Ele ia falar. Lá pra trás, o Flamengo está desguarnecido. Também acho. Está desguarnecido. O Flamengo, o miolo de zaga do Flamengo era um pavor. Com todo respeito ao Hever, que agora, ao lado do Rodolfo, ele tende a jogar melhor, mas o Rafael Vaz não convenceu. Quando eu disse que o Hever ia melhorar com a chegada do zagueiro, só ainda é muito cedo. boy. Não, mas peraí, Pascoal, para que a gente possa falar isso, a gente tem que esperar o Rodolfo jogar e se estabilizar. Ainda não aconteceu, porque ele se lesionou. Mas com certeza, Benja, a chegada do Diego Alves dá um outro patamar do Fábio Sormani, hoje tem um belo jogo aí, então vamos aguardar, ver se o Diego Alves amanhã, então, assina o seu contrato, será o novo goleiro do Flamengo. Se concretizado, como o Fábio Azevedo é bem informado, ele já está dando 93%. Então, o Diego Alves é um baita no goleiro. Bela contratação aí, se o Flamengo efetivar isso aí amanhã mesmo. Baita goleiro. Não é? E ó, o Flamengo vai ganhar o que não tinha, um pegador de pênalti. O Fábio Sormani. É uma reclamação Muralha. Daqui a pouco nós vamos falar também do pegador de pênaltis. O Santos ganhou do Atlético ontem. Os últimos 6 pênaltis do Santos, o Vanderlei pegou 5. Os últimos 7 do Campeonato Brasileiro tinham sido perdidos. Aí até o Jadson fazer ontem. Impressionante. Louco, né? Sim. Louco, mas aí... Ficando mais fácil fazer gol de falta E do só que os visitantes ganhando na rodada. Mas aí eu dou mérito mais para os goleiros. O Fábio Sormani, hoje temos um belo jogo quinta-feira à noite na Ilha do Urubu para assistir. O Flamengo, que é o terceiro colocado do campeonato, tem um jogo a menos que o Santos, que é o segundo, contra o Grêmio, que é o quarto colocado. Pergunto a você, primeiro, uma vitória do Flamengo. O Flamengo está na briga pelo título? Sim, acho. Uma derrota e um empate do Flamengo, você é daqueles que acha que o campeonato acaba? Também acho. Um empate ou uma derrota do Flamengo? Acho. Acabou o campeonato. Acho. Mesmo o Flamengo se reforçando... O Flamengo, nesse momento, é o único time que tem condições de encarar o Corinthians. E assim mesmo, lá atrás. Lá no, o Corinthians está dirigindo aqui, olha no espelhinho, não vê ninguém. O Corinthians hoje tem 12 pontos à frente do Flamengo. Pode cair para 9. Tem um jogo a menos, pode cair para 9. Tem ainda 2 confrontos diretos, Corinthians e Flamengo, pode cair para 6. Não. 3. 3 vencer os 2 jogos, cai para 3. Cai para 3. É para 3. Não, é por isso que eu acho. 3. Cai para 3. De 9 vai para 3. Aí fica factível. Mas o Flamengo... Eu acho que o Flamengo vai ganhar hoje. Eu acho. Até porque, no meu entender, o Grêmio já abriu mão do campeonato ao escalar reservas aí e alguns jogos que ele não deveria ter feito, como o Palmeiras e o Sport, por exemplo. E mesmo que venha com o titular e venha com o que tem de melhor, nesse momento, o Flamengo é mais time do que o Grêmio. Joga em casa, diante da torcida, tem se mostrado um alçapão de fato ali, a Ilha do Urubu. E pra mim o Flamengo é favorito. Olha, o jogo de hoje... Quantas vitórias jogos sem perder? 6, né? São 6, se eu não estou enganado, são 6. O Flamengo tá subindo. Tá em viés de alta no campeonato. O Grêmio não, o Grêmio oscila. Exatamente por conta disso. Um dia joga titular, outro dia joga um time misto. Outro dia joga reserva, depois joga titular. E vai perdendo. Se o Grêmio não tivesse feito isso, o Grêmio estaria numa posição muito melhor. Eu acho que ele não teria perdido bota mais 6 nessa conta. Eu acho que ele não teria perdido aquele jogo pro Sport. Ele abriu 2-0 e o jogo acabou 4-3. Eu acho que pelo menos o empate ele teria somado contra o Palmeiras. O Palmeiras teve muita dificuldade para ganhar no time reserva, porque o jogo foi no Pacaembu. Bota mais 4 pontos aí pro Grêmio. Põe aí mais 4. Olha aqui, eu me arrisco. O Grêmio vai para 26. Ficaria a 9 pontos do Corinthians. Se ganhasse hoje, ficaria 6. Hoje igualaria o número de jogos. Exatamente. Então ficaria 9, cairia para 6. Então, com o jogo ainda em São Paulo, podendo ganhar. E perdeu para o Corinthians na sua arena. Isso. E lá era pau a pau o jogo, valendo a liderança. Mas eu acho que o Flamengo hoje é mais time do que o Grêmio. O Flamengo hoje é favorito para esse jogo. E eu arrisco dizer, Benja, que a gente vai ter o melhor jogo do campeonato. Como foi aquele Cruzeiro e Grêmio, sabe por quê? O Flamengo não joga desde
sábado. Quando você repara que os grandes jogos do campeonato são quando os times têm pelo menos 4 dias entre um jogo e outro. Tem tempo para descansar, para recuperar. Já o jogo de domingo do Flamengo não vai ter a mesma intensidade de hoje. E o Grêmio também vem de um bom descanso. Acho que vai ser o melhor jogo do campeonato hoje. Pode não ser 3-3, 5-5, mas vai ser o melhor pela qualidade técnica dos dois times. Ô, meu menino, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que o Corinthians tem uma baita vantagem, está jogando bem, mas eu continuo achando muito cedo para falar que o Corinthians já é campeão brasileiro. Cara, nós estamos em julho, tem agosto, setembro, outubro, novembro, é muita coisa. Mas, ô Benja... Mas hoje, levando em conta, que vamos lá, se o Flamengo perder ou empatar, você acha que já é, Elvis? Eu acho que sim, Benja, porque por mais que você depois tenha um... Será que sou eu? Direto, Não, cara, eu tô me baseando até em números. O Corinthians hoje ele tem 35 pontos, para que você possa ser campeão brasileiro. Por isso que o Mano já mandou fazer a faixa, Benjamin. Qual Mano? Não, eu não faço isso porque dá zica, Pascoal. Se eu fosse corintiano, eu não faria. Você não é corintiano? Não, não sou identificado com nenhum time. Agora, com relação, por exemplo... Estão rindo aqui. Você faz a barba com óleo de peroba, né, velho? Negativo, não entendi o porquê vocês estão rindo. Cuidado que vai dar cupim na tua cara. Qual é a cor dessa camisa? Eu não entendi, Flavinho. Amarelo. Precisa deixar 12 horas carregando para poder usar. Ó. Vai, Flamengo. Brilha até na lua. O negócio é o seguinte, agora com relação a essa partida, Benja, se houver um empate, cara, os dois times aí praticamente dão adeus também. Porque o Corinthians daquele pelotão de frente que tá brigando lá até o G6, o G7, o Corinthians, com exceção ao Flamengo, que o Corinthians ainda não enfrentou o Flamengo, ele ganhou de todos os adversários diretos. No confronto direto, o Corinthians levou vantagem contra todo mundo. Santos, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, enfim, Vasco. O Corinthians ganhou de todo mundo. Então, esse jogo especificamente, Pascoal, se o Flamengo ainda consegue vencer o Grêmio e a diferença cai para 9, matematicamente ainda é viável, porque se o Flamengo vencer os 2 jogos contra o Corinthians, coisa que é difícil acontecer também, mas aí o Flamengo tira mais 6 pontos e a diferença fica em 3. Aí fica uma briga teoricamente mais próxima. Agora, se empatar de fato e continuar uma diferença de 12 pontos para o segundo colocado, eu acho que é complicado. O Corinthians ele precisa de fazer no segundo turno, Pascoal, a mesma campanha, sendo que ele tem praticamente aí um turno inteiro para fazer 40 pontos. Tá certo? O Corinthians tem 35 hoje, para fazer 40 pontos nos jogos restantes. Matematicamente falando, isso é um aproveitamento até baixo. Se a gente pegar todos os jogos restantes do Campeonato Brasileiro, para que o Corinthians atinja a média aí de 45 pontos, que é o que o Corinthians precisa hoje para ganhar o título brasileiro, em todos mais os jogos 45 restantes. pontos. Pois é, o aproveitamento vai lá para baixo. Analisem aí. O aproveitamento vai girar, acho que em torno de 60%, talvez. Sim, mas aí você está dizendo exatamente o que a gente está dizendo. Faz a conta, sua irmã. Você quer se o Flamengo não ganhar hoje, se o Flamengo não ganhar hoje... de 15 vitórias em mais 25 jogos. Pois é. Dentro do que vem apresentando, você tem 10 jogos para eliminar. Pois é. Pois é. É muito difícil, muito difícil. Ô, Flavinho, o Grêmio também você descarta nesse Brasileirão? Também porque eu acho que o Grêmio... Eu tô com o Sormani, o Grêmio se tivesse ganhado aqueles jogos contra o Palmeiras e contra o Sport... Tá nem ter vencido o Palmeiras. Eu não vou dizer que o Grêmio tenha... descartado o Campeonato Brasileiro, mas fez uma opção, fez uma chutando lá no treino, Flavinho. Zico? Não, Renato Gaúcho. No treino do Grêmio. Boleirão, né? Eu vi o Zico ontem com o Renato, se encontraram no hotel, foi muito legal, a gente mostrou aqui no expediente. Eu acho que o Grêmio não inspira tanta confiança, tanta solidez quanto o Corinthians e nem tanto quanto o Flamengo. Eu acho que o Grêmio perdeu do Avaí em casa, gente. Você consegue imaginar o Corinthians perder do Avaí em casa? Ou o Flamengo perder do Avaí em casa? É um resultado muito... improvável. Muito improvável e sabe, que um time que está perseguindo alguém que está ganhando, o Grêmio perdeu, está perseguindo alguém que está ganhando todo mundo, não perde nenhum ponto, não perde ponto para ninguém, não desperdiça ponto, ganha fora, você desperdiça 3 pontos em casa contra o Avaí, bota nessa conta, inclusive, o seu Mani, do perder do Avaí. Não o Grêmio perdeu para o Avaí em casa. Então, eu acho que o Grêmio está na Libertadores com chances razoáveis e tal, já mostrou que venceu fora. Já mostrou que a prioridade é a Libertadores. Tá certo. Né? Então tá certo nessa altura, porque agora meio que já perdeu a distância, perdeu a proximidade do Corinthians, então eu acho muito difícil o Grêmio conseguir alguma coisa. O Flamengo, sim, o Flamengo tem um time bom, e tem jogado muito bem em casa. O Flamengo é o único time, eu acho, que pode se aproveitar de eventuais tropeços do Corinthians. Só que o Corinthians não basta dar uma tropeçadinha só. Ele precisa tropeçar. O tropeção do Corinthians tem que ser grande, hein? Tem que ser um tombaço. Tem que descer a ladeira, né? Ô, Fabinho, o Giovani estreia hoje, porque a documentação já está tudo certo. Ele está no banco, agora vai depender do Zé Ricardo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, Giovani fica com opção. Quem é a primeira opção para o ataque? Giovani, Vinícius Júnior ou Conca?
O Conca é a última. Ah, o Conca eu acho que não briga Então, nessa... Giovânio, Vinícius Júnior, Conca. Hoje eu acho que é o Giovânio. E Berrio, Leandro Damião. Não, joga o Damião hoje. Não tô O Damião, ele briga com o Guerreiro, Tô dizendo né? assim, mas quando ele está no banco, olha quantas opções tem para o mesmo setor o Flamengo. Isso dá ao Flamengo um time, um elenco que poucos no Brasil têm. Eu acho que só ele tem. E quem samba nesse time do Flamengo é o Everton, né? O que é um pecado também. Como porque tá não jogando sei bola. se samba não, O cara tá arrebentando no Não jogo, sei todo se jogo ele tá samba não. arrebentando. Ah, Como é que vai virar o mas cara? Samba não. quando o Giovânio Tá louco? estiver apto, gente, você tira quem? Aquela linha Você não ofensiva. tira ninguém. Tira. Enquanto Giovânio ele tá vai no jogando banco. bem, ele não tira. Tira, então, mas é que Vai tá. pro banco. Eu tô Tirar o falando cara quando pra todo quê? mundo estiver apto. O Giovânio ainda é uma incógnita. O Everton jogando a bola que ele tá jogando, Então, ele mas é aí que não tá. sai. Mas vamos lá. O time do Flamengo ele vai jogar com 2 volantes. Hoje joga Márcio Araújo e William Arão. Mas aí você tem Romo, você tem uma série de jogadores ali, mas enfim. Hoje o William Arão e Romo. Tem Coediar. Tem uma linha de 3 que, inclusive, eu acho que deveria ser titular. É o melhor que o Flamengo tem à disposição hoje. Aí você tem uma linha de 3 ali à frente. Na esquerda, possivelmente, será o Giovânio, centralizado o Diego. E lá na direita é o Everton Ribeiro. E lá na frente é o Guerreiro. Quando o Giovânio estiver apto, não me venham falar, por mais bola que o Everton esteja jogando, eu concordo, Fabião, é até um pecado tirar o Everton do time, mas pelo investimento pesado que o Flamengo fez, tá na cara que o Giovânio vem para ser titular, ou não? Eu acho que vem. Pode ser que sim, mas o Donati tinha vindo para ser titular, o cara não percebeu. Foi. O Everton Mas não foi percebeu. investimento que Não foi foi. feito no Giovânio, né? Aí você Sei, tem que mas perceber que o Everton... O Zé Ricardo não vai tirar o Everton para O Everton botar tá o jogando bem, fazendo troca. gol, cara. Como é que A vai tirar simples o cara? troca ele não vai fazer. O Não, Giovânio tirar. vai esperar Só o porque momento. o senhor É um quer, ele processo não vai gradual. mudar. Não, mas é um não vai processo tirar gradual. porque o senhor quer. O Giovânio vai entrando aos poucos para adquirir ritmo de jogo e a partir do momento que ele tiver à disposição de aí 90 acabou o minutos... campeonato. Não acho. Não, O que O jogador tá memória muscular. Qual é a discussão aí que eu tava fazendo umas contas aqui? O que é que o senhor tem contra o Everton? O que eu disse senhor pode me nada, o dizer? que eu disse é o seguinte, senhor Quer Mano, eu tirar o disse... Everton pra botar ele? Então, mas eu disse, quando o Giovânio tiver 100%, porque ainda ele não tá, ele precisa readquirir uma forma física e etc e tal. Quando ele tiver 100%, o Giovânio foi contratado para ser titular. E na minha avaliação, quem samba nesse time é o Everton. Não sai. Não sai. Como não? Eu Você também tira aquele achava, Everton Ribeiro? eu também Você tira achava, o Diego? eu pensava como você. Ele não entra, não é Eu que ele não pensava sai, como não você. Joga quem tá melhor. O Everton Exatamente. está jogando muito bem, É o que eu fazendo disse. gols. Não Mas vai quando sair. o Giovânio, senhor Mani, quando Vai o ficar Giovânio no banco. estiver bem Ele também... quer tirar Vai o ficar Everton. no Será? banco. Eu acho Vai que o Giovânio ficar no vem banco. para ser titular. Ó, se você pergunta Mano. para qualquer torcedor do Flamengo hoje, a gente anda aqui no Rio, conversa com pessoas, pega um táxi, um Uber e vai a restaurante, conversa com o pessoal. Todos dizem que o melhor jogador do Flamengo no momento é o Everton. Todos dizem isso. Olha, o exemplo não do digo todos Botafogo. para não exagerar. O exemplo do Botafogo. Mas a maioria diz isso. Senhor Mani, Vai servir de mártir. olha aqui, o Jefferson voltou. O que todo mundo pensava? Não, ele vai voltar e vai ser titular. O Gatito está pegando muito. Mas o que aconteceu? O Gatito machucou. E aí o Jefferson vai pegar uma sequência. Agora você vai tirar o Jefferson e botar o Gatito? Tira. Então, se o Everton machuca, suspenso, 2 jogos, pegou uma expulsão, aí um gancho, aí ele tem uma Aí é sequência. diferente. Fora isso, ele não vai tirar. Everton, muito obrigado. Giovânio agora é titular. Nenhuma chance. Nenhuma chance. Por conhecer como o Zé Ricardo trabalha. Quer ver? Agora, se ele machucar, Ele vai aí ele arrumar, aproveita ele vai a chance e arrumar, volta. ele vai arrumar um argumento para tirar o Everton. Vai lá. Não, mas eu espero que isso aconteça, Pascoal, porque eu sou a favor da meritocracia. Quem tá jogando bem tem que permanecer no time. Mas eu acho que pelo investimento que o Flamengo fez nesse jogador, tá na cara Mas que vai não fez reforçar... só para esse brasileiro, mano. Fez Não, para um claro. ano e meio. Mas, ô, Fábio, a partir do momento que você faz um investimento pesado desse, não dá pra falar, esse investimento é pra daqui 6 meses. Esse Não, investimento você é pode- pra daqui 1 ano. Olha aqui, Mas o contrato dele é um contrato de É um ano e 4 meio. Um ano e meio, Não, não, um ano e meio. O Flamengo tem 4 competições até o final do ano, ou seja, em 4 meses aí na temporada tem 4 competições. Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e Primeira Liga. Vocês Todo repararam mundo que vai nós jogar. não falamos mais de alguns dias, algumas semanas do Vinícius É, Júnior. acho que eu falei, Vinícius Júnior já foi para trás na fila. Não se fala mais. A grande estrela, a grande O preciosa. Flamengo contratou Fez 17 o Giovânio, anos. Mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Everton Ribeiro. Eu não me lembro de um time no Brasil que contratou tantos jogadores bons para as mesmas Por isso é que eu disse que o time do Nesse Flamengo é o time nível- mais estrelado no futebol Nesse brasileiro. Nenhum nível, tem eu não tantas me lembro. estrelas. Eu não me lembro. Nenhum Tem, outro time do Brasil tem tantas Você estrelas como tem o Flamengo. já teve vários times estrelados, jogadores famosos. Mas nesse nível eu nunca vi. Não, eu o Flamengo me lembro, só não. tem estrela. Não, mas o Flamengo, volto a falar aqui, eu faço O uma Diego crítica. Alves do gol. O Flamengo, na minha avaliação, é como se fosse um Opala. Ele é pesadão na frente, mas a traseira samba. O Flamengo faltou, mas é verdade. É ou não é, Flavinho? O Flamengo faltou ali, talvez, O um Opala, planejamento sim, melhor só com o Opala, para fortalecer sua zaga, porque o Flamengo está fazendo isso no decorrer do campeonato.
fazendo isso com o carro andando. É complicado, cara. O Flamengo deveria ter focado aí também e distribuído um pouco mais o investimento. Mas, mano, a questão chegou depois, mano. Mano, chegou depois, o Flamengo é rico faz tempo. A questão financeira que passa muito pela venda do Vinícius Júnior, pela primeira parcela que já entrou, existem alguns jogadores que a oportunidade surgiu agora, não no início do ano. A do Conca foi no início do ano, mas para ele jogar só agora, que ele vem de uma cirurgia. O Everton Ribeiro, o Flamengo tentou em março, não conseguiu, ficou o prazo apertado, finalizou agora. O Giovani foi uma oportunidade que apareceu agora. Algumas oportunidades, elas não vieram no início do ano. Isso nunca indica que foi falta de planejamento do Flamengo. Foi uma oportunidade agora e passar no cartão de débito, como disse o vice de Finanças. Feliz do clube que pode fazer isso. Tem clube que está com o cartão ali, olhando, olha para a máquina, guarda no bolso, e não tem como passar. Mas há quanto tempo o Flamengo ele capengou, Fabinho, com relação ao setor defensivo? Você pega ali a linha de zaga do Flamengo, extremamente questionada. O Hever, ele passou por um mau momento, o Rafael Vaz, idem. Quando apareceu a chance, contratou. O Donati, idem. O goleiro do Flamengo nenhum conseguiu se estabilizar. O Muralha, ele quando o Muralha veio, você tá com medo que o Flamengo ganhe o jogo hoje, endurece ainda o jogo? Tá sentindo o cheirinho? É isso? Tá sentindo o cheirinho, mano? Se fosse uma corrida... Pegou no fígado. Ele tá sentindo o cheirinho. Você não caiu, mas tava quase... Se fosse uma nocaute em pé, hein? Gente, se fosse uma corrida, o Corinthians está 2 voltas à frente do segundo. Olha, você tá sentindo o cheirinho. Antes de eu ir seco pra você, Flavinho, sem comentário, porque o tempo é escasso. Mas na corrida maluca, você torcia pra quem? Penélope. Pra Penélope Charmosa. O Pascoal pro Dick Vigarista. Claro. Você vê, Não, tô brincando, na corrida maluca eu gostava muito do Cupê Mal Assombrado. Mal Assombrado. E tinha o Rufus, o lenhador, lembra? Também era legal. Vamos ver qual que eram os pequenininhos gangsters? É a família alguma coisa, né? Vamos ver aqui, agora, olha só. Vamos colocar essa arte na tela aqui. A Futebol World Ranking. Da onde que é, produção? De que país? Que eu não conheço. Chipre. Elegeu aí os 10 melhores treinadores do planeta hoje. O primeiro ganhou o Zidane, o segundo Luiz Henrique, o terceiro Simeone, quarto Galhardo, quinto Alegre. O Alegre, sexto Leonardo Jardim, o sétimo Carlo Ancelotti, oitavo Diego Aguirre, nono José Mourinho José. e décimo José Ricardo. José Mourinho. Eu falei o quê? José Mourinho, desculpa. E o décimo, eu não enxergo daqui. Cadê o Guardiola? Não aparece aí? O Zé Ricardo. Não tem o Guardiola. Nem o Guardiola. Flávio Gomes, concorda com essa lista? Qual o critério pra isso, Gente, essa Diego lista não dá Aguirre é nem pra, oitavo? não dá nem pra discutir isso aí. Uma lista que não tem O Guardiola, o Tite. o Guardiola, que não tem o Tite, que tem os... Carilli. Você vai colocar José alguém... Ricardo tá em décimo, Vai colocar alguém brasileiro, você não pode colocar o Zé Ricardo. Então, por não saber... Galhardo. Por não saber, ainda bem, por não saber quais são os critérios, felizmente, né? Eu não dá nem pra discutir. Desculpa, eu falei eleição, eu falei errado. Não. Pontuação. Pontuação. Eu não tenho a menor ideia. Não é uma eleição. Agora, alguns nomes citados aí estão entre os 10 melhores técnicos do mundo. Claro. O Zidane é um deles, por exemplo, um cara que o Galhardo é mais treinador que o Tite? Acho que não. O Alegre, talvez. Mas eu tenho a impressão que O Aguirre é mais treinador que o Carilli hoje? Imagina. Não, mas eu acho aí que ele não tem técnico de se é por seleção naquela pontuação, relação. exatamente. Esse é um técnico de ranking. seleção não aparece. Não tem técnico. tem Por isso que o técnico de Carilli não seleção, tá, né? então. Esse ranking deve ter alguma pontuação, mas aí você vai colocar por pontuação, sei lá, por aproveitamento, alguma coisa assim, em qual período? Porque se for só esse ano, o Zé Ricardo. Será que não foi eu não sei É a se esse temporada. ranking não é de junho? Só do mês de junho? Cara, não tenho a menor Sei. ideia. O Tentando ranking entender. A produção me passa que o critério usado a pontuação foi em cima das 52 últimas semanas. Quer dizer, pega o ano inteiro, então você pega a temporada. Agora, pergunto, Você pega meio se ano são 50 passado. segundo semanas, semestre, pra cá o Carilli não deveria estar? Não, porque o ano passado o Carilli Ele não foi tava, não técnico. pontuou no ano Ele passado. foi durante um período. É, mas 3, não 4 pontuou jogos. bem. O Zé Ricardo não tem um ano Tem de só trabalho. esses 6 meses, né, de campeonato paulista e campeonato Você vê que não tá o Foram muito Cuca. intensos. É como se fosse aquele amor do verão, Pascoal. Ah, mas se for pelas 52 Foi semanas, o duradouro, próprio mas Renato foi intenso. Gaúcho não deveria estar? Também, deveria. Precisa ver a pontuação dele. Mas aí ele não tem um título pra pontuar também, né? Gaúcho? Eu acho que tem, ganhou a Copa do Brasil. Mas perdeu. Ah, bom, a Copa do Brasil é verdade. Ah, não, eu tava pensando no Esqueceu estadual. a cena, a filha, o abraço fraternal. Enfim, nós trouxemos um tema aqui para discussão que na verdade não sabe nem Que não quanto- dá pra discutir. Não dá para discutir, porque a gente não sabe quais são os critérios. Não, mas vamos xingar quem fez a lista, né? Quem que é o cara? É o Futebol World Futebol Ranking. World Race, Perfeito? Em que quintal?
Em que o quê? Quintal é feito. Quintal. Porque tem uns rankings que são feitos... Todos esses rankings não dá. Tem aquele da IRF. Nunca dá pra entender, porra. Nunca dá pra entender. Zoado. Bom, então vamos aguardar informações aí. Eu queria fazer Amanhã... uma pergunta pro Flavinho, porque hoje ele vai estar dividido, Flamengo e Grêmio, ele vai ter uma divisão hoje no coração dele, né? Eu? A divisão, não, meu coração tá... Ele podia estar dividido anatomicamente mesmo. Metade para um lado, metade Dá pra torcer pros dois perderem? Pô, falando isso até hoje, Pascoal, não consegui entender como é que faz aquela mágica de serrar o cara no meio. Que quer? Vamos fazer um teste é com mó ele. mirim, né? O que você quer? Vamos fazer um teste com ele, Até não? hoje eu não entendi como é que serra o cara no meio. Vamos fazer um dia, vamos trazer um mágico aqui, vamos botar o Flavinho dentro. Bota o Flavinho dentro. Não, vamos fazer diferente. Vamos trazer alguém que não é mágico e vamos serrar o Flavinho no meio pra ver se acontece isso. Vamos ouvir aí, pra o senhor não colocar pra ouvir, o mano chora o programa inteiro, vai me xingar, não fala mais comigo. Por quê? Leandro Damião, mano. Damião. Acho que a gente conseguiu encontrar, né, a nossa casa, que foi isso que a gente precisava. Um gramado muito bom, que o Flamengo proporcionou pra gente, acho que está de parabéns. E a nossa equipe se encontrou jogando lá e fazendo jogos fora também, não só na ilha também, conseguimos vitórias. E tem melhorado, acho que a gente encontrou o nosso jogo lá, nossa equipe tem crescido a cada vez mais, com o Zé tem demonstrado isso. E o fator do torcedor também próximo, o torcedor nos ajuda muito, nos empurra. Tem momentos do jogo que às vezes está apertado para o nosso lado, o torcedor começa a agitar e a gente vai no embalo junto e consegue a vitória. Infelizmente o Paulo tomou amarelo, é um grande jogador que sempre tem ajudado a gente quando precisar. E agora é mais uma oportunidade para mim, estou aqui para ajudar, sempre disse isso desde do meu contrato. Falei que enquanto estivesse aqui no Flamengo sempre daria meu máximo com os treinamentos, sempre tento ajudar meus companheiros. Quem está fora é difícil, ficar sem jogar, jogador ainda mais com quase 28 anos já. Agora, só discordo dele quando ele disse, infelizmente o Paulo tomou um cartão amarelo. Paulo não. Na hora que ele tomou lá o cartão amarelo, deve ter feito assim. Quem não fez? Olha, Leandro Damião, você queria jogar esse jogo? Lógico que queria. Mas parabéns pelo Leandro Damião, que não se deixou abater pelas críticas da ingrata mídia. A mídia pegou muito no pé do Leandro Damião, deram umas pedradas no Leandro Damião e esse ano ele tá calando todo mundo. Tá calando todo mundo. A mídia ingrata, Leandrinho. Vira homem. Vira homem, mano. Leandro Damião marca um gol hoje, hein? Vai todo um cara bombado desse, parece uma criancinha falando genético. um Zé Frango. Colostro até os 18. Um frango, little chicken. Vamos pro WhatsApp, vamos lá. Fala galera do Fox Sport Rádio, tudo bom? Eu gostaria de